Oi, gente, tudo bem? Terminamos agora o depoimento da doutora Bárbara Lomba. Durou muito tempo, das 11 horas da manhã até agora. Que horas são? Mais ou menos. Tem muita gente aqui, tá bem tumultuado hoje o júri. É um grande julgamento, está sendo realmente no início já um grande julgamento. Infelizmente, a gente não consegue compartilhar com vocês em direto por questões de proibição do júri, da magistrada. Tem muito jornalista aqui do meu lado, então não tem como o barulho ser menor do que esse, tá? Então eu peço desculpas e vou tentar atualizar vocês um pouco. Agora está no intervalo, logo a gente voltará com o depoimento da doutora Ala Duarte Lacerda, que é o segundo delegado do caso. São agora 17h39, começou às 11 horas o depoimento da doutora Bárbara Lomba. Então a gente tem uma ideia aproximada de como serão os próximos depoimentos, né? O doutor Alan deve ter um tempo igual ou um pouco menor do que a doutora Bárbara Lomba, que foi quem começou a instrução ali, a investigação, quer dizer, criminal. E depois vem o Misael, que é a acusação, o acusador da Flor de Lis, né, o que a denunciou. E eu não sei se vamos conseguir ouvi-lo hoje, porque estava marcado para terminar às 20 horas. A juíza falou que precisava seguir um pouco mais. Houve pedidos da defesa para que fosse continuado amanhã, mas eu acredito que talvez dê para ouvir o Misael hoje, tá, gente? Então, depois de tudo que eu já contei no vídeo anterior, o que nós temos aqui? Tivemos a doutora Bárbara Lomba, como sempre, dizendo... Aqui tá, gente, aqui hoje está todo mundo da família da Flor de Lis, todos os envolvidos assistindo, tá? Tem muito advogado aqui, tem gente da igreja também assistindo, além das testemunhas que já estão aqui, que eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, porque tá a informação nesse mesmo telefone de onde eu estou gravando agora, tá? Então o que acontece? A defesa contestou a questão de 2 peritos extras, né? Como eu falei para vocês, não poderem vir hoje. A defesa contestou os prints, as fotos tiradas pelo Misael do celular do pastor. Então, a doutora Janira e o doutor Rodrigo falaram que aquilo ali não tem muito fundamento, porque não tem toda a conversa, né? Não teria toda a conversa ali. O print que o Misael tirou, a foto que o Misael tirou do print do celular do pastor Anderson. Então, eles pediram para que fosse exibido na íntegra, para os jurados verem a conversa inteira. Isso já deixa os jurados meio assim, existe uma conversa inteira, não existe uma conversa inteira, o que estão escondendo, o que não estão escondendo? Não tem nada sendo escondido. Aí eles pediram que fosse exibido pelo Celebrite, mas acontece que o Celebrite é muito complicado, ele trava, e de fato foi exibido, por reivindicação deles, a juíza atendeu, foi exibido... O que aconteceu? O que é, gente? Quem? Doutor Ângelo, de novo? Não. O que está acontecendo? Gente, deixa eu terminar correndo aqui. Não é nada, não, achei que estava acontecendo alguma coisa, todo mundo correu para lá, mas enfim. Aí essa questão foi colocada no Celebrite, mas o Celebrite trava, de fato ele travou, mas foi lida a conversa toda, tanto que aquela que a Marzi mandou pediu para a Regiane o telefone do Lucas, e depois as conversas, salvo engano, da Marzi com o Lucas. Deveria ter um meio mais... O Lucas é o meio mais fácil, mais barato de se pagar para assassinar o pastor, no caso, essas conversas foram exibidas ali, tá? E aí a defesa alegou que estava fora de contexto, então foi exibida no Celebrite e foi o tempo suficiente do promotor Décio, acho que foi o promotor Décio Viegas que leu, e aí já travou, ele falou, viu, trava, não é uma questão de má vontade aqui do Ministério Público. E aí, gente, foram... O que mais? O Elias, pai do Alan, aquele menino que está na casa, aquele rapaz que vive reivindicando a guarda do Alan, está aqui também, estava muito nervoso, querendo o filho, porque ele tem a guarda em mãos, mas ele não consegue ter o filho. Foi indagada a delegada pela doutora Janira, se não foi verificado o estado de saúde desse menino, como é que ele está na casa, se ela não se interessou por isso, e ela disse que de fato ela não deu prosseguimento nessa questão do menino.
Ela falou que o Elias foi um dia, tipo, sofreu um golpe, foi convidado para levar o Elias, o Alan numa praça para ver a família, e nisso a família, no caso da Flor de Lis, teria pegado aí o Alan e levado embora. Ele teria ido à casa da Flor de Lis para reivindicar seu filho e foi espancado, e tem um registro de ocorrência, segundo a doutora Bárbara Lomba, disso, mas depois não há mais assim investigações sobre o menino, como vai devolver para o pai, não vai devolver para o pai, e isso não existe, não existiu, tá? Flor de Lis, tá, a Paula Barros está aqui, a mãe da Paula Barros, que sempre está aqui, né, sempre esteve aqui em todas as audiências e julgamentos do caso, do início ao fim. Falei com a mãe da Paula Barros e ela disse que a obrigação dela como amiga de Flor de Lis de anos, que ela me disse que a amiga da Flor de Lis de anos é estar com a Flor de Lis e sustentá-la até o fim, mesmo se ela fez uma coisa errada, né? Mesmo que ela tenha cometido um delito, o papel de amiga é estar dando suporte, e ela disse que estará visitando a Flor de Lis na prisão quanto tempo quer que ela esteja presa, né, se ela for condenada no caso. O doutor Ângelo também pediu protocolo para crimes sexuais do pastor, perguntou se existia algum depoimento alegando crimes sexuais, perguntou a doutora Bárbara Lomba, e a doutora Bárbara Lomba falou que não, que o único depoimento que tem foi o Flávio falando que ele pediu para o Lucas comprar uma arma, ajudar ele a comprar uma arma para matar o próprio Lucas. Aquela versão louca do Flávio, que atirou contra o pastor, né? Então, a doutora Bárbara falou que o Flávio, quando estava confessando o crime, ele disse que ele comprou a arma, pediu para o Lucas ajudar a comprar a arma, mas era para matar o próprio Lucas, que segundo o Flávio ameaçava ali a Lohane na casa. E aí eles falaram Simone e Rafaela, mas não, era uma questão, uma briga entre o Lucas e a Lohane que estava acontecendo naquele momento. E aí o que acontece? Aí o Flávio disse que o Lucas veio, deixou uma mochila, entrou no banheiro, tomou banho, sei lá o que, alguma coisa assim, e saiu. Mas aí o Flávio disse que no depoimento dele que o Lucas entrou armado e saiu armado. Como é que o Lucas vai entrar, tomar banho armado, sair armado? Não faz sentido. E ele disse que o Lucas desceu, que ele estava no segundo andar da casa, o Lucas desceu, ele saiu correndo atrás do Lucas depois de 10 minutos. Então ele ia esperar 10 minutos para ir atrás do Lucas, uma história muito confusa do Flávio ali. E aí, não encontrando o Lucas, o Flávio se lembrou que a Simone teria dito a ele que o pastor havia abusado ali, cometido assédio contra a Lohane, contra a Rafaela, algo assim, ninguém sabe dizer o nome direito. Então o único indício que tem é esse depoimento controverso do Flávio. Aí ele disse que ele viu o pastor ali e como ele não encontrou o Lucas, ele acabou matando o pastor porque se lembrou desse fato. Então esse era a única questão relacionada a assédio que fosse assim da parte do pastor. Que todas as meninas foram convocadas para dar depoimento, todas negaram o assédio do pastor, mas não assinaram o depoimento porque foram aconselhadas a não assinar. Tá? Então isso não existiu, esse negócio de assédio, por isso. A doutora Janira perguntou, mas a senhora, elas foram atendidas por policiais mulheres? Ela falou assim, olha doutora, infelizmente eu não tenho policiais mulheres suficientes na delegacia, não tinha nesse momento para atender elas, e isso é um fato, e nem na DEAN parece que isso acontece, deu ela de exemplo. E que as meninas negaram e que tudo foi feito da melhor forma possível. A doutora Janira questionou também a presença de psicólogos, ela disse que não tinha por que isso, porque não tinha o menor indício de assédio, de abuso, não existia. Só esse depoimento super controverso, muito louco do Flávio. Então era a única coisa que ela tinha relacionada a abuso do pastor, e tudo foi negado depois, não tinha por que chamar psicóloga nem nada. Aí o que acontece? Vamos lá. A questão dos advogados, falaram dos advogados do Flávio que foram visitar o Lucas na prisão para tentar convencê-lo, talvez ali, a não fazer a reconstituição da cena do crime, não participar, porque o Lucas tinha se predisposto a participar, mas depois da visita, da conversa com os advogados do Flávio, no caso custeados pela Flor de Lis, porque o Flávio não tem renda, ele teria desistido de participar da reprodução simulada ali, tá? O Flávio fez curso de tiro um pouco antes do assassinato, foi falado aqui, então ele estava se preparando de qualquer modo, né? Vamos lá.
Aí foi falado, a doutora Janira questionou a doutora Bárbara se o crime foi cometido por poder e dinheiro, se ela tinha pedido a quebra de sigilo do Misael. A quebra de sigilo bancário do Misael, ela disse que não pediu a quebra de sigilo bancário do Misael. O Anderson, aí a questão das mensagens do Anderson com o Luciano, onde começa a dar indícios, o Luciano começa a dar indícios de que ele e a Flor de Lis já estão fazendo as coisas escusas a ele, né? Sem a ciência dele, no que ele diz, não toca na minha autoridade. Aí ele fala assim, não, quando eu falei fazer o que a deputada mandar, o Luciano, chefe de gabinete do pastor, existem essas conversas nos autos do Luciano e o pastor. E o pastor era o deputado no lugar da Flor de Lis, né? Ele era o 514. E o pastor percebeu que o Luciano e a Flor de Lis, as escusas, eles planejavam, faziam coisas ali que ele não tinha ciência, então ele falou, não toca na minha autoridade. Aí o Luciano responde, quando eu disse fazer o que a deputada mandar, eu quis dizer vocês. Aí ele tentou ali dar uma consertada falando isso, tá? A doutora Janira também questionou a parte de investigação do GAECO. A doutora Bárbara disse que quando há questões de associação criminosa, crimes mais elaborados, o GAECO entra em ação, e esse foi o papel do GAECO. A doutora Janira também questionou a perícia na fogueira, né? Ela questionou se foi conclusiva essa perícia, e a doutora Bárbara disse para encontrar alguma irregularidade ali nessa fogueira que foi feita 2 dias depois da morte do pastor. Foi feita uma fogueira e foi queimado várias coisas, além de papéis também, metais foram queimados ali. E a doutora Bárbara disse que a perícia foi inconclusiva porque a situação, né, de deteriorização já por questão da queima desses objetos, desses papéis, não tinha como concluir mais nada. Então foi inconclusiva a perícia. Também foi perguntado sobre os cachorros, se os cachorros latiram, os cachorros não latiram, ou seja, e que os cachorros latiam muito, então isso foi dado depoimento por muita gente da casa. Também na ocorrência ali do ato em si, muita gente questionou a polícia o fato desses 2 cachorros, acho que são border collies, dois border collies, não terem latido, que eles latiam muito quando tinha gente estranha ali, o que indica que o crime ocorreu ali. Os próprios vizinhos não ouviram os cachorros latirem, mas ouviram os tiros, ou seja, o crime foi cometido por pessoas ali dentro, que os cachorros tinham plena intimidade, né? O que mais? Aí também foi levantada a questão da idade do pastor, com que idade ele casou, com que idade ele não se casou, se ele era menor, se ele não era menor. A delegada, ela não lembra exatamente de tudo, ninguém lembra exatamente de tudo. A doutora Janira confundiu Janaína com outra pessoa, Janaína mãe do Daniel com outra pessoa. Ela foi corrigida pelo doutor Décio Viegas, eu já estava pensando nisso. Ela falou assim, não, Janaína é a própria mãe do Daniel, você está falando que estava falando de uma questão ali como se Janaína fosse alguma pessoa que tivesse visto alguma coisa da mãe do Daniel. Não, a Janaína é a própria mãe do Daniel. Foi levantado também a paternidade do Daniel, né, que a Flor de Lis e o Anderson diziam que ele era um filho biológico. Então a doutora Bárbara colocou, por que, né? Eles colocavam que o Daniel era um filho biológico, isso não era necessário. O Daniel eles já tinham muitos filhos em casa, né? Adotivos, afetivos, de criação, como são os adolescentes, a Kelly, várias pessoas de criação. Então por que colocar a necessidade de colocar um filho biológico entre o casal? Será que é porque eles não eram um casal de fato? Então é o raciocínio, né? A reflexão que ficou. Por que necessidade deles se vincularem tanto quanto o casal? Se eles são casal, eles não precisam provar nada para ninguém, certo? Então, também falaram dessa questão da idade, do pastor, quantos anos não tinha. E, na verdade, ninguém sabe muito bem isso, tá? Isso aí tem que ser feito com uma pesquisa muito bem elaborada, e vocês vão ver no meu livro. Na verdade, o pastor chegou lá muito cedo, não chegou já para se relacionar com ela, e foi o que a doutora Bárbara falou, só que trocou as idades ali, falou que ele não chegou, porque a doutora Bárbara, gente, ela ficou muito pouco tempo nas investigações, e isso ela sempre coloca. Eu fiquei pouquíssimo tempo, 7 meses, e falaram assim, mas a senhora alega então que foi por ordem de alguém, tá? Ela falou, não estou falando que foi por ordem de alguém, até porque ninguém fala isso, ninguém vai falar isso. Mas assim, eu recebi um telefonema, alguma coisa assim, um e-mail do superintendente, da polícia, agradecendo os meus serviços, falando que me transferi para tal lugar. Foi isso que aconteceu. Ela não pode ser leviana de falar que alguém transferiu ela. E era aí que a doutora Janeira estava querendo pegá-la, né, para depois ela ter problemas nesse sentido aí.
Aí a questão da idade do pastor, se ele se casou com 17, muitos lugares falam que ele se casou com 17, outros que ele se casou com 18 e outros que ele se casou com 21. Então a questão é que ele se casou com a Flor de Lis no papel, esse contrato social que eles estabeleceram, houve quando ele tinha 21 anos, porque naquela época a maioridade penal era 21 anos. E não sei se ele se chegou a casar com 21 anos porque teve que ter autorização da dona Maria Edna para ele se casar, mas foi perto dos 21 anos, tá? Então é uma errata para todo mundo aqui, até para mim essa, porque a maioridade penal, eu falava 18, que era a maioridade penal, e no caso naquela época a maioridade penal era 21 anos. E aí, que mais? Tá, voltando na questão dos cachorros, não acharam veneno neles, tá? Não tinha veneno, mas eles não latiram. Então a questão é essa, foi produzido o homicídio dentro da casa por pessoas ali, que os cachorros conheciam. Eles não foram envenenados porque não ficou provado isso na perícia. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A doutora Bárbara reforça que não tinha concretude nenhuma para se estudar abuso, então não faz sentido ela estudar abuso se não tinha nenhuma denúncia de abuso. Só que o Flávio disse que a Simone disse para ele, um dia ele lembrou naquela hora, como ele não achou o Lucas, ele matou o pastor porque lembrou que a Simone tinha falado para ele aqui. Aí a doutora Janira perguntou, a doutora Alan, acho que está dando entrevista aqui, a voz parece dele, não sei. Ah, não é não. Aí a doutora Janira perguntou se na noite do crime o Misael, no depoimento dele, ele disse que foi buscar a Marzi na casa da Flor de Lis. E essa foi uma pergunta que ficou ali, tá? A gente não entendeu direito. Mas vocês podem entender aí com mais tempo, porque a gente não tem tempo aqui, é sob pressão, tem que fazer tudo, né? Ouvir, enfim. Qual era a função do Misael? O Misael era pastor numa igreja grande, ajudava o Anderson com as finanças e também era vereador de São Gonçalo, né? Perguntaram sobre o percurso feito pelo casal no dia do crime, que a Flor de Lis falou que foi para Copacabana, jantou, comeu não sei o que lá e andou na praia. E na verdade a doutora Bárbara falou assim, olha, eu lembro que eles passaram pelo túnel de Rebouças, que não era bem onde a Flor de Lis falou. E na verdade não é bem isso não, tá? Eles nem passaram em Copacabana. Eles fizeram um percurso mais por Botafogo mesmo, e a gente vai contar isso também no livro. A gente fez toda essa investigação e vai estar no livro, tá? Exclusiva, a investigação nossa é exclusiva. E perguntaram quantos policiais, né, que tiveram envolvidos nessa investigação dela. Ela disse que 7 policiais e 10 na delegacia, que tinha 150 policiais, mas que durante todo o tempo tiveram 17 policiais, mas em alguns momentos existiam tipo operações, né? Vamos lá no escritório de não sei onde, vamos lá não sei onde, vamos na casa tal. Então poderia chegar ao número de 30 policiais envolvidos em alguns momentos ali da operação, ali dessa investigação, que ainda não era batizada de Lucas 12, porque vem a ser batizada pelo Dr. Alan, né? Deixa eu ver. E acho que é isso, minha gente. Agora, na hora da pausa, nós estávamos descendo e o Dr. Ângelo travou todo mundo ali, porque ele começou a dar uma coletiva e ninguém podia sair, a gente já tinha pouco tempo, mas aí ele ficou falando ali daquela questão que nós já colocamos aqui, dos carcereiros lá, na questão da Flor de Lis, com o dinheiro, tudo isso. E aí nós entramos no elevador, o doutor Ângelo estava lá e vem a doutora Janira também. Então foi uma situação inusitada. Ele começou a questioná-la, ela falou que ela começou a brincar com ele, ela está muito tranquila, a doutora Janira. Ela começou a brincar com ele, falando que a OAB é nossa, mas assim, numa brincadeira mesmo. E eu falei assim, olha, deixa eu gravar isso aqui que é uma exclusiva. Enfim, foi um momento ali muito bem humorado e descontraído, de um júri tão pesado, de um caso tão grave, né? Então hoje é o dia de muita emoção aqui para a família, tá? A mãe da Flor de Lis tem quase 90 anos, tá? Todas as pessoas conectadas a esses réus e pessoal de documentário, tá passando aqui agora, por isso que eu lembrei. Enfim, tá todo mundo envolvido nesse dia, né, histórico, que é o julgamento da Flor de Lis. A Flor de Lis chora toda hora e fica de cabeça baixa. O André acho que dormiu o julgamento inteiro, tá do lado da Flor de Lis e dormiu, porque falei, acho que ele tá rezando, né, tá orando, mas na hora que ele levantou o rosto, agora há pouco, antes da pausa, deu pra ver que ele tava dormindo.
Rayane está muito tranquila, Marzi parece assustada, Simone está muito tranquila, chorou muito no início, quando viu os parentes e tudo e tal, mas agora está bem tranquila, e Flor de Lis chora o tempo inteiro, fica de cabeça baixa, com a mão no rosto, essas coisas assim, mas eu acho que já é uma coisa combinada aí com a defesa para ela, porque é o tudo ou nada dela agora, né? E assim, gente, eu não acho que a doutora Bárbara não deu o melhor dela hoje, é a minha opinião, tá? A gente é um canal entusiasta jurídico também, né? Nós trabalhamos com... a gente tem esse entusiasmo, não vou falar que a gente fala juridiquês ou que a gente é jurista, porque a gente não é, mas um entusiasta, né? Um canal entusiasta jurídico, a gente acompanha os julgamentos, está por dentro dos processos, então isso é o nosso papel. Então, claro que a gente vai fazer as nossas análises com base naquilo que a gente tem dentro, né? O conhecimento que nós temos e trazer para vocês aqui no nosso modesto canal. E também, o que eu queria dizer em relação a isso? Que às vezes a acusação fica chateado com a Rede Rio, como aconteceu algumas vezes, outras vezes a defesa fica chateada com a Rede Rio, mas assim, o compromisso da Rede Rio é com vocês, né? É com a nossa análise, é com o que a gente entende, o que a gente já consegue fazer de análise de um caso, né, de um processo. Então, assim, com todo respeito às defesas, o que for passado para mim, a acusação, em questão de fonte, vai ser sempre resguardado como fonte. Agora, quando for passado em questão de notícia, vai ser noticiado e da forma que eu entender, da forma que eu analisar, sobre a minha análise, no caso. Então, é isso que eu queria dizer. Eu não vou ficar do lado de um ou do lado do outro. Agora, claro, a gente, nesse caso, Flor de Lis, especialmente no caso do Henri Borel, a gente tem uma co-investigação profunda, absurda, né? Telefonemas de fontes e mensagens, o tempo inteiro conversando com fontes do caso, se comovendo. Então, a gente tem o nosso entendimento do que realmente acontece ou o que não acontece. A pessoa fez ou não fez, então a gente se revolta, às vezes sim, e vai buscar justiça nos casos. Com certeza nós vamos buscar justiça no caso, porque o nosso papel é esse, tá? Se ela for feita ou se ela não for feita, não sei, mas a gente vai tentar seguir pelo caminho da justiça que a gente acredita que seja aquela correta. Quando a gente não tiver noção, a gente não fala, mas quando a gente tem, especialmente no caso Flor de Lis, né? Vocês acompanharam meu trabalho aqui no caso Flor de Lis, muitos me culpam por ter colocado a Flor de Lis nesse papel que ela está agora, nesse lugar que ela está agora. Eu não coloquei a Flor de Lis em lugar nenhum, até porque eu não teria esse poder, né? O nosso canal não é um canal imenso, não é um canal grande. Entendo que deu muita repercussão nesse caso, se tornou voz do caso, mas eu não crucificamos a Flor de Lis e nós não condenamos a Flor de Lis, tá? A Flor de Lis está num júri imparcial, que muitos nem conhecem a história dela. Então é o papel dos juristas agora que vai contar. E aliás, doutor Rodrigo Falcos e doutora Janira, incríveis, excelentes. Tentaram tirar a defesa deles esses dias, parece que sofreram um golpe. Outros advogados tentaram entrar no processo, chegaram aí falar com a Flor de Lis no presídio para tentar tirá-los do processo, e aí iam adiar o julgamento, porque entrariam novos advogados, mas não deu certo. A Flor de Lis continuou com eles. Eu acho que se eles estivessem desde o início com a Flor de Lis, a situação dela poderia ser um pouco diferente. Essa é a minha opinião. O Dr. Rodrigo é incrível mesmo no júri, ele é articulado, não quer dizer que eu concorde com o que ele faz, mas assim, agora a gente está analisando friamente e juridicamente, como a gente faz aqui, né, gente? Então, assim, ele é muito bom mesmo. A doutora Janira, para quem começou há pouco tempo, é realmente incrível. E do outro lado tem o Ministério Público com o Dr. Carlos, que é o maior conhecedor do caso, o Dr. Carlos Gustavo Coelho de Andrade, que foi transferido, mas veio para o julgamento, é o maior conhecedor desse caso no quesito de acusação. E o Dr. Décio, que também já estava no depoimento no julgamento do Carlos, do Adriano, da Andréia e do Marco Siqueira. O Dr. Décio estudou muito o caso, já vinha estudando, fez interseções ali pertinentes e correções pertinentes também. E tem uma nova promotora que eu ainda não sei o nome dela, mas ela é muito legal, ela é muito pontual, ela é muito objetiva e ela é mais pragmática e combativa, digamos assim, né? E a juíza está ali tentando moderar os ânimos dos lados, não cair em ciladas, né? Para não ser pegas por possíveis nulidades futuras. Então a juíza está num campo minado hoje, que ela precisa tomar muito cuidado, porque tem gente boa ali tentando colocar ali armadilhas e se ela pode se dar mal e causar uma nulidade no processo. Então esse é o debate jurídico, esse é o papel da Rede Rio também, trazer essa visão jurídica para as pessoas que acompanham o canal, tá? E o doutor Ângelo também hoje fez
boas colocações ali, ele trouxe boas colocações ali, interessantes, mas a acusação mesmo fica sempre por conta do Ministério Público, obviamente, tá? Então são 3 promotores, como eu já tinha falado para vocês, que seriam 2, eu não sabia dessa moça, que eu vou pegar o nome dela e depois eu vou passar para vocês, tá bom, gente? Essa é a atualização do caso, nós vamos passar para vocês depois em podcast o julgamento completo, tá? Não sei quando, mas nós vamos passar o julgamento completo. Então, esse aí, isso sem dúvida vai acontecer, tá bom? Obrigada, fiquem com Deus e até depois.